dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Alisson Tonassi, voltando mais uma vez para a gente falar do nosso livro dos Espíritos para Umbandistas. Ainda estamos no capítulo 4, agora estamos no item 7, estamos falando de parentesco e filiação. Eu vou dar uma explicaçãozinha. Eu fiz uma modificação no livro dos Espíritos de proceder, eu achei até mais interessante, mas tentei fazer aqui no livro dos Espíritos e não consegui, porque é imperativo que a gente siga as perguntas de Kardec. Então eu vou tentar acelerar aqui e a gente vai fazendo gradativamente a leitura, tá? Pergunta 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal? Aqui uma nova alma vem juntar depois a vida moral. Ou seja, ele está perguntando, olha, o pai e a mãe, eles pegam pedacinhos da alma dele para formar uma nova alma dos filhos, ou eles só dão a parte material e uma alma se acopla a essa parte material? É o que Kardec está perguntando. Aí a espiritualidade vai responder, somente a vida animal, porque a alma é indivisível. O pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Aí ele está querendo dizer o seguinte, olha, realmente, o pai e a mãe, eles dão a genética da estrutura física, certo? Depois que a estrutura física se faz, acopla-se ali. Quando eu digo acopla-se ali, é quase que imediatamente acopla-se ali um espírito pronto para poder manifestar todas as suas vitalidades que levam e geram a uma nova vida. Tá? Pergunta 204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Ou seja, quer dizer, a gente só é filho de alguém porque teve alguma conexão com ele no passado de outras existências? Aí a espiritualidade vai responder, não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. 205. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. Então, Kardec está perguntando, quer dizer, laço de família é laço mesmo ou o verdadeiro laço é a afinidade espiritual? Aí a espiritualidade vai responder, ela os amplia em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi vosso sangue. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, a vida material, você ter um laço sanguíneo, um laço genético, ele amplia as experiências de vivências anteriores, certo? As afinidades como espírito. Uma pessoa que venha a ser seu filho pode ter sido um inimigo, um adversário, um concorrente, numa vida passada. E essa inimizade que você tinha com ele antigamente se torna em amor filial. Então, a reencarnação é algo que vai depurar essas afinidades, porque nós podemos ser afins por amizades e amores, mas também podemos ser afim por ódio. Então, eu sou afim a outro porque me odeia também. Nós criamos um laço de ódio entre a gente. Então, a reencarnação, ela procede na ligação e aprimoramento desses laços que unem os espíritos. Pergunta 205A. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação porque se pode ter tido como pai um espírito que
pertencia a uma outra raça ou que tivesse vivido em condições bem diversas. Então, ele está falando o seguinte, olha, essa ligação física, essa ligação espiritual, ela pode diminuir se a sua ligação for, por exemplo, com uma outra raça. Ele está falando de racismo. Se você tivesse sido negro anteriormente ou branco e vice-versa, ou que tivesse vivido em condições bem diversas, né, pobre, rico, condições sociais, condições de classe social, condições de cor de pele. Então ele está perguntando, é verdade, aí a espiritualidade responde, é verdade, mas essa importância baseia-se no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria, ficaria ruborizado de haver tido um avô, um sapateiro honesto, e se vangloria de descender de um nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela vaidade, pela nossa vaidade. Ou seja, se o teu antepassado... Porque hoje em dia, na Umbanda, a gente fala muito dos antepassados, os nossos antepassados. Então a gente tem que render graça, bater cabeça para todos os antepassados em quais condições eles estiverem, desde que eles tivessem uma moral ilibada, uma moral elevada, uma moral... mesmo sendo, ele deu o exemplo de um sapateiro honesto ou um rico debochado, abusado, ladrão, safado. Então você renda graça ao sapateiro honesto. Ah, mas hoje se fala muito dos antepassados da África. Nós não sabemos se a gente foi antepassado da África, se eu já tive lá como negro, se eu já tive aqui como escravo. O que regula isso é a reencarnação. E nós temos que render graça aos nossos antepassados independente de qualquer coisa. A gente tem que dar graça e observar com orgulho quando a honestidade, a honra, isso é o que é merecedor do nosso crédito, tá? E, por exemplo, a gente tem que botar a vaidade e o orgulho de lado nessas horas. Pergunta 206. Desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Isso aqui é muito importante para quem é umbandista, né? Desde que não há filiação, ou seja, um espírito não é filho de ninguém, ele é filho na Terra. Quando ele volta para o plano espiritual, essa filiação é filiação de Deus, dos orixás. Nós somos filhos dos orixás e de Deus. Agora, a filiação que se tem na Terra é só uma afinidade e um laço que o espírito tem a um ser que viveu junto com ele. Não é porque ele é meu pai, não é porque foi minha mãe, não é porque foi minha avó ou qualquer outro. É porque nós vivemos em conjunto. É isso que nós temos como agregação de energia, de afinidade, de pessoas que viveram com a gente. Vamos lá. A espiritualidade vai responder seguramente não. Ou seja, ele pergunta assim, como desde que não há filiação. Aí ele pergunta, o culto aos antepassados é ridículo? A espiritualidade responde, negativo, seguramente não. O culto não é ridículo, porque devemos sentir-nos felizes de ter pertencido a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição pelos que estão ligados a ele por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou àquela família por causa de simpatias e ligações anteriores. Mas acreditai que os espíritos dos vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho.
Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não agradável, mas até mesmo útil. Ou seja, o culto ao antepassado não é porque você vai render porque ele foi isso ou foi aquilo. É porque ele te deu exemplo. E o teu culto ao exemplo honrado que o teu antepassado teve dá para o espírito que foi o seu antepassado não orgulho, mas uma sensação agradável de proceder, por ele ter sido útil através do seu exemplo. Porque os laços de família se dão por os laços físicos se dão ali as afinidades espirituais. E a partir daí, nós temos uma afinidade de sangue. Nesse processo, muitas vezes, um antepassado passa a ser um membro. Então, um bisavô pode ser um tataraneto, alguma coisa assim, né? Na mesma família. Não é uma obrigatoriedade, mas o culto ao antepassado e como nós fazemos na Umbanda, os nossos cultos aos ancestrais, eles visam a observação do que foi moral, do que foi espiritual, daquilo que liga ao sagrado. Isso honra aos nossos antepassados. Os antepassados espirituais, que para nós na Umbanda retornam na forma de pretos velhos, caboclos, crianças e exus, marinheiros, boiadeiros, baianos e assim sucessivamente. O que nos dá, o que rende graça, o que bate cabeça para esse povo que vem nos acolher, aos nossos antepassados, dito eguns para o candomblé, são a moralidade que eles tentaram nos mostrar. A religiosidade dentro de uma honra, de uma qualidade que eles tentaram nos mostrar. Fiquemos com o axé, meus irmãos.